Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal, mais uma nova reflexão. E esse vídeo, ele é um pouquinho aí mais confrontador. O tema desse vídeo é um pouquinho mais confrontador para nós, mas vamos lá, né? Acredito que se você é uma pessoa que busca o Senhor, quer crescer nos caminhos do Senhor, você está aberto aí para ser confrontado, porque isso é muito saudável. A gente a refletir sobre as nossas atitudes. E eu queria te começar aí te fazendo uma perguntinha, que eu faço para mim também. Qual é a sua intenção quando você vai à igreja? Se você vai à igreja, né? Se você congrega em algum lugar, você vai por qual motivo? É tão importante a gente fazer essa pergunta para nós mesmos. E aí nós vamos desenvolver esse assunto que tem a ver com o serviço e a gente tentar aí modificar a forma que a gente pensa sobre isso, porque vamos ser bem sinceros, quantos de nós a gente vai a um lugar, né, vai na igreja ou busca o Senhor na nossa vida somente para nós mesmos? E claro que talvez esse seja, assim, o pontapé inicial, né, da nossa caminhada cristã. A gente vai buscar pelas nossas necessidades. E isso, acho que todo decorrer aí da caminhada cristã, a gente vai ansiar aí, né, por uma transformação interna. Quantas vezes a gente necessita de algo, algo que é legítimo, uma necessidade aí material até, e a gente recorre ao auxílio, à ajuda, ao socorro do Senhor na nossa vida, e não tem problema nenhum com isso. Só que a gente precisa se atentar nesse ponto aí do nosso vídeo, que é esse assunto sobre o nosso serviço, o nosso servir ao reino do Senhor, né? A nossa utilidade na obra do Senhor. Porque assim, vamos ser bem sinceros, as igrejas muitas vezes elas estão lotadas, né? Até aquela igreja menorzinha, assim. Digamos o seguinte, o culto do domingo, o culto da família. Às vezes tá lotada a igreja. Aí chega lá, de repente, uma reunião de alguns irmãos que se mobilizam para uma ação social. Ah, já despenca, né? O número de integrantes ali, de voluntários, de pessoas engajadas naquele movimento ali, naquela ação. E isso deve falar um pouco com a gente, né? Como comunidade de fé, individualmente, deve nos levar aí numa reflexão, numa sinceridade, né? Uma autocrítica muito sincera sobre a nossa motivação de ir para a igreja. E aqui não como um peso de obrigação, mas é a motivação mesmo. E sempre pensando nos princípios da palavra do Senhor. Porque qual é o que Jesus nos ensina com o exemplo dele, né? Quando ele andou nesse mundo, qual é o objetivo da nossa vida sendo cristãos? E aqui eu quero de novo frisar, não é de uma maneira religiosa, como uma obrigação religiosa, né? Não quero que você se sinta assim, com aquela peso, aquela culpa, aquela obrigação, pensar assim, puxa, então agora se eu for, para eu ser um cristão verdadeiro, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não. Existe sim, né? Semelhanças que a gente tem que ter com o nosso mestre Jesus, mas que isso não venha como um peso na nossa vida, que venha como uma reflexão sincera para a gente ir alinhando a nossa caminhada, buscando essa transformação, né? E pensando, não de uma maneira crítica, quando a gente olha para a igreja, como eu coloquei esse exemplo aí, né? Que os cultos principais lotados e quando tem um engajamento para alguma outra atividade na igreja ou até mesmo para voluntariado. Muitas igrejas assim são sempre os mesmos que participam, né, do voluntariado. Às vezes as pessoas até se sobrecarregam e os outros ficam mais de forma passiva, só desfrutando ali daquele ambiente. Então, é essa a reflexão que eu quero nos levar aí a pensar e pensar não como uma obrigação, mas pensar como um privilégio, como um princípio da palavra do Senhor, o privilégio de servir. Olha que maravilhoso a gente saber que a gente serve, porque isso é o principal na nossa vida, né?
a gente pensa assim, eu sirvo para alguma coisa, né? Isso tem a ver com muitas questões aí, com algumas problemáticas aí da nossa vida, né? Às vezes algumas crises existenciais que a gente pensa, ai meu Deus, para que eu sirvo, né? A gente às vezes faz esses questionamentos, o que que serve a minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Então, olha que interessante, a gente serve para servir, porque a gente tem o valor na nossa vida quando a gente é útil para alguém, útil para alguma causa, né? E aqui, que é causa maior e nobre e eterna aqui, o reino do Senhor. Então, aí está também muito do nosso valor, o nosso senso é de valor, a nossa autoimagem. Então, é tão profundo quando a gente pensa sobre essa questão do serviço e a gente pensar assim que a gente praticar isso, esse princípio bíblico, a gente ganha tanto, né, em se envolver com a obra do Senhor, a gente ganha tanto em se envolver com as necessidades das pessoas, e é para isso que a gente é chamado, porque o egoísmo, ele tem percorrido aí não só a sociedade, aí os ímpios, digamos assim, né? As pessoas que estão fora da igreja, que se dizem que não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, não querem nada com nada. Infelizmente, o egoísmo, né, o individualismo, ele tem também sido uma característica em muitos cristãos, infelizmente. Então, é um assunto muito importante para a gente pensar sobre a motivação que a gente está indo para a igreja, né? Se a gente está indo só ali para receber, para ser um ouvinte passivo ali, para, né, amaciar muitas vezes aquele nosso ego, né, as nossas necessidades, aquela foco, o hiperfoco em nós mesmos, ou se a gente está realmente inserido, buscando se inserir naquele ambiente de uma maneira a somar, né, a servir para aquilo ali, servir para pessoas, né, servir as necessidades ali daquele ambiente, e digo mais, não só aquele ambiente, mas aonde a necessidade te alcançar, a gente não pode tapar os nossos ouvidos ou fechar os nossos olhos quando alguma necessidade vem até nós. E eu vejo que às vezes acontece muito isso, infelizmente, né? Com o povo do Senhor aí, né? Que às vezes a gente vai se perdendo na rotina da vida, nas muitas atividades que a gente tem para fazer, as muitas necessidades, demandas da nossa vida. E aqui falando de uma maneira muito empática, porque eu sei que a nossa vida é corrida e a gente tem muitas necessidades, mas a gente precisa vigiar para não cair nesse egoísmo, né? Porque o que a palavra do Senhor diz? Que nos últimos dias o amor ia se esfriar, né? A gente já vê aí na sociedade o amor esfriando, a gente vê que às vezes as pessoas, a gente não se abala com as notícias, com as más notícias, a gente não se sensibiliza com a dor aí do nosso próximo, parece que a tragédia já ficou algo tão corriqueiro. Talvez até pelo excesso de informação e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas coisas difíceis, né? Às vezes na sociedade, é, tantas coisas, né? Maus tratos, violência, enfim, abusos. Parece que a gente vai se anestesiando, mas nós que amamos a Jesus, a gente é chamado para viver na contramão desse mundo. Então a gente é chamado sim para fazer essa reflexão de forma sincera, pensar nas nossas motivações, né? Realinhar aí a nossa motivação. Se a gente identifica, poxa, Roberta, eu identifico assim que eu tô indo para a igreja, eu tô como uma forma ali tão passiva, tô de uma maneira tão passiva ali, só buscando para mim, né? Aí tu pode ser sincero, dizer, olha, eu sei, eu tô precisando, eu tô num momento desafiante da minha vida, eu tô precisando me encher da palavra, focar em mim, orar para Deus endireitar os meus caminhos. E meu irmão, minha irmã, isso tudo é bênção e é algo que agrada ao Senhor, né? A gente pedir para Ele, né, nos socorrer. A Bíblia está repleta aí de exemplos
e versículos que falam sobre isso, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas quem sabe você pensa assim, mas eu acho que eu poderia servir mais, servir para o reino, né? Ser útil, abençoar pessoas, me envolver aí com o mover do Senhor. Olha que coisa maravilhosa a gente pensa assim, que vai estar se envolvendo com o mover do Senhor, com o que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? E do mundo eu digo quando a gente pensa assim, talvez de forma muito, né, idealista, a gente pensa, eu quero ir lá para missões, eu quero fazer e acontecer. Mas a gente pode ser relevante onde a gente estiver, né? Onde Deus nos colocar, na igreja que Deus colocar a gente, ou na cidade, no bairro, a gente pode ser relevante. Se a gente vê uma necessidade, como eu estava dizendo, como é que a gente vai fechar os olhos? Se alguém te disser assim, Roberta, ou fulano, Pedro, Maria, João, eu tô precisando de tal coisa, eu tô precisando de um casaco, eu tô precisando de um arroz, de um feijão, eu tô precisando que tu me cubra aqui, que eu não posso, né? Talvez numa escala da igreja. E aí você sabe que você tem a disponibilidade daquele horário, você sabe que você tem um casaco a mais no seu armário, que você tem ali na sua despensa, você tem o alimento. Como é que a gente vai fechar os olhos e tapar nosso ouvido, né? Com as necessidades das pessoas. Então Jesus nos chama para sermos ativos na sua obra, né? Para não sermos passivos e fingir que nada aconteceu, fingir que não é com a gente, porque claro, o envolvimento, ele requer energia da nossa parte, né? Ninguém quer se envolver com problema, a gente não quer, a gente pensa assim, olha, cada um com seus problemas, eu já tenho problema demais, eu tenho que focar em mim, eu nem quero saber aí da necessidade do que tá acontecendo, do drama da vida daquela pessoa, tá precisando de ajuda, mas eu não quero saber, eu já tenho os meus problemas. A nossa natureza egoísta é assim, né? É assim que nós naturalmente somos, infelizmente. Depois que o ser humano se afastou do Senhor, né? Que os homens pecaram, né? A humanidade pecou e nós temos, infelizmente, esse legado, carregamos esse legado do pecado, nós somos egoístas. E nós queremos pensar mais nas nossas necessidades, no nosso umbigo. Só que a gente precisa fazer aí um esforço contrário, né? Levar a nossa consciência aí, a palavra do Senhor, o exemplo de Jesus, que a si mesmo se entregou, se fez homem. Jesus se envolveu com os nossos problemas, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu aquilo que nós merecíamos, né? Nós merecíamos aquele sofrimento e Jesus sofreu e morreu por nós. Então, que coisa mais significativa para a gente pensar no exemplo de Jesus? E nós, como igreja, nós somos chamados aí, né? Para nos posicionarmos numa sociedade que tá aí o amor cada vez esfriando mais, as pessoas mais egoístas ainda, né? Cada uma pensando em si. Então, nós, como cristãos, como povo do Senhor, não adianta a gente ter a estética lá, domingo após domingo tá indo no culto, tudo bonitinho, familhinha lá, tudo arrumadinha, todo mundo, né? Bem penteadinho, bem vestido, tá lá levantando a mão, louvando o Senhor. E se a gente não for igreja no dia a dia? E aqui eu não estou fazendo uma crítica à igreja, à noiva do Senhor, né? Longe de mim apontar e apedrejar, né? A noiva de Deus, a noiva de Jesus. Mas eu estou tentando nos trazer a consciência. Eu preciso também dessa consciência, essa palavra também é para mim. A gente precisa trazer a consciência de um evangelho, de um cristianismo prático, né? E não assistencialista, não é isso, né? Porque tem muitas pessoas aí, órgãos, ONGs que fazem assistencialismo e não anunciam a Jesus, a cruz, que é a vida para gente, né? Então, é a mensagem da cruz que é o que todo mundo necessita, né? Mas só que a gente não pode fechar os olhos também para as necessidades das pessoas, né? E para a gente se envolver aí, ter um olhar, como eu estava dizendo, de empatia, pensar, poxa, às vezes até com os irmãos que estão ali congregando com a gente
Às vezes é tão superficial que a gente diz, ai, como é que tu tá? Ah, tô bem. Tá, mas às vezes a gente vê que a pessoa não tá tão legal, né? A gente respeita, tem pessoas que querem, né, preservar, não falar muito, não falar, não compartilhar, mas a gente pode dizer, olha, precisa de alguma coisa, conta comigo, né? Se quiser, eu posso orar por ti, qualquer coisa. A gente precisa se envolver com as pessoas, né? A gente tem que fugir aí dessa estética, dessa coisa tão engessada, tão superficial, porque Deus não nos chamou para superficialidade. O exemplo de Jesus é muito o contrário. Jesus se envolveu aí com os dilemas do ser humano, com as carências, com o sofrimento. E nós, como discípulos de Jesus, a gente precisa fazer o mesmo, a começar entre nós, né, entre irmãos, entre pessoas que estão ali sentadas no mesmo ambiente que você ali do lado no banco, né? Daqui a pouco você sabe que a pessoa está precisando de um trabalho, está precisando, está com dificuldade financeira, você tem condições, daqui a pouco você tem uma empresa, você pode oferecer ali um trabalho, uma oportunidade para o seu irmão na fé, né? Olha que forte que é essa palavra, irmãos na fé. E quantas vezes a gente não se trata, né, como irmãos, a gente é tão indiferente uns com os outros. E isso que eu tava falando também, né? Com a pessoa que tá ao nosso lado, às vezes um vizinho, uma vizinha, que bom exemplo que a gente dá de pessoas que amam a Jesus e que também se envolvem com as necessidades das pessoas, né? Não importa se vão na igreja ou não, né? Eu acho que é muito coerente que a gente se preocupe com os nossos irmãos da fé, mas isso é algo que tem que ser estendido aonde a gente estiver, né? Como eu estava dizendo, assim, o que Deus coloca na nossa mão. Às vezes vem as notícias, né, para nós. Às vezes a gente fica sabendo, poxa, aquela pessoa lá tá precisando de tal coisa. Não é à toa que Deus permite que isso aconteça, que muitas vezes a informação chegue a nós. E a partir do momento que a gente tem um problema, né, Deus está contando com a gente para a gente tentar resolver aquele problema, né? Se a gente sabe de alguma necessidade, às vezes a gente não pode comprar alguma coisa, às vezes a gente pensa assim, poxa, tá precisando de tal coisa, mas eu não posso, mas a gente pode colocar em algum grupo do WhatsApp, pedir para as pessoas, só que infelizmente, às vezes o engajamento é tão fraco, né? Então, isso que me motivou a gravar esse vídeo, pra gente refletir sobre isso, pensar, né? E pensar assim, viver um cristianismo atuante, verdadeiro, relevante, porque senão a gente está se enganando, porque a gente não está seguindo o nosso mestre, a gente está vivendo como a sociedade, como o mundo vive de forma egoísta, e isso não agrada ao Senhor. Como eu disse, é um vídeo aí que eu acho que é um confronto para nós, mas não é algo assim que a gente pense como um peso, sabe? De forma como uma regra, pensar, eu necessito agora fazer isso, isso e isso. Mas que leve uma sensibilidade do nosso coração, no nosso interior aí, de pensar assim, poxa, eu quero agradar o Senhor com a minha vida, né? Eu quero ser perfume do Senhor aqui nesse mundo. Eu acho que essa é uma boa motivação para nós, né? Eu quero dar bom testemunho de que é servir e seguir ao Jesus, ser exemplo, né? Discípulo de Jesus, seguir a Jesus, imitar o que o meu mestre fazia. Então, que é uma forma maior da gente imitar o Jesus, que é servindo, né? E aqui eu separei um trecho para nós, que eu acho que fala muito sobre isso, né? Tá em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 18. Fala o seguinte, ó, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Eu separei esse trecho, porque às vezes passa batido pra gente, né? Quando a gente pensa assim, servem a Deus. Mas eu tava pensando o seguinte, o que é servir a Deus, né? Não é só a gente tá nesse campo aí da ideia e da ideologia, das convicções teológicas. Não, servir a Deus é algo prático.
E se a gente serve o nosso próximo, né? O próximo que tá ali do lado na igreja com a gente, no banco, né? O irmão que tá triste, que tá precisando talvez de uma conversa, de uma visita. Se a gente serve as pessoas, se a gente serve um vizinho, uma pessoa que tá precisando de alguma coisa, às vezes a gente vai nos almoços assim em família e você como cristão fica ali bem sentadinho, esperando ser servido, né? Esperando que lavem a tua louça, né? Que, enfim, que você vai e não leva nada, de repente vai com a mão abanando. Então, olha como a gente tem que cuidar esses detalhes da vida, né? Eu falo isso por mim também. A gente tem que servir, né? Pensar, poxa, deixa eu, então, pelo menos eu não trouxe nada aqui, mas eu vou lavar a louça aqui, né? Vou honrar esse almoço que fizeram para mim. Vou procurar servir, ser útil, né? Ter valor ali no meio daquelas pessoas e principalmente a gente saber que a gente servindo as pessoas, a gente está servindo a Deus, a gente está glorificando o nome do Senhor na nossa vida. Então, que essa reflexão para nossa vida, né? E pensar nesse trecho aqui que existe uma diferença, ó. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que a gente queira fazer a diferença nesse mundo, aonde Deus nos colocou, que a gente queira ser discípulos mesmo de Jesus, né? Inspiração aonde a gente andar, perfumando os ambientes e servindo, e entendendo que às vezes no senso comum, na sociedade, muitas vezes a gente relaciona essa palavra, né, ser servo, a gente relaciona a algo ruim, né, historicamente, a servo. Mas no reino do Senhor é uma honra servir, né? Maior é aquele que serve. Imagina, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Ali se agachou, lavou. Não eram os pezinhos assim cheirosinhos, naquela época eles andavam ali com sandálias, às vezes descalços, né? Andavam longas distâncias, eram os pés talvez bem sujos. E olha como Jesus se humilhou ali, né? Honrou aqueles homens, lavou os pés daqueles homens, né? Então a gente tem que ressignificar isso, essas palavrinhas na nossa mente, os significados das coisas. Servir é um privilégio. A gente aprende tanto em servir, a gente aprende, né, a se relacionar com as pessoas. A gente aprende a sair do nosso mundinho, do nosso egoísmo. Deus trabalha tanto na nossa vida enquanto estamos servindo, às vezes em pequenas coisas. Porque sabe, você pensa assim, poxa, mas eu não tenho tanto a oferecer. Deus vai te dar a oportunidade, pode ser às vezes numa pequena coisa. Mas comece a pedir para o Senhor, Senhor, me dá oportunidade para ser útil, para servir para o teu reino, né? Olha que privilégio, que honra isso, né? Nós seguirmos o exemplo do nosso Mestre Jesus. Então, fica com essa reflexão, com muito amor, eu te entrego essa palavra. Como eu disse, essa palavra é um confronto para a minha vida também. Mas vamos lembrar o seguinte que diz na Bíblia, né? Que Deus disciplina aqueles filhos que ele ama. Então, se a gente está tendo a oportunidade de pensar sobre isso e ajustar a nossa caminhada, é porque Deus tem muito amor por nós, Ele quer que a gente cresça aí na semelhança de Jesus. Abraço e até o próximo vídeo.